Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue a nos abençoar nesse tempo de mensagem. E a você que está em casa, me permitam, irmãos que estão aqui, eu vou dizer boa noite, mas também bom dia, boa tarde, boa madrugada, eu não sei que horas que vai estar assistindo, né? Então, seja bem-vindo a esse tempo de reflexão na palavra do Senhor. Eu quero dizer que é uma alegria estar aqui. Eu venho para cá normalmente em tempo de festa. Eu não sei se foi a última vez, talvez a penúltima vez que eu estive aqui foi num dia 20 de setembro, porque os pastores aqui fazem aniversário 20 e 21 de setembro. E aí não avisaram, eu não lembro qual dos dois que ia pregar, não avisaram para os pastores, deixaram ele preparar a mensagem durante a semana, e eu cheguei na hora do culto, sentei lá no fundo, fiquei meio abaixadinho, escondidinho, os pastores aqui, mas o que o pastor Hélio está aqui e tal, né? Na hora da mensagem, não vão ser vocês, vai ser o pastor Hélio que vai pregar. E aí a igreja fez a homenagem, e aí eu comi um bolo bem gostoso aí com os irmãos, foi uma festa muito bonita, e uma homenagem bonita para os pastores também naquela oportunidade. Mas também, eu quero dizer para vocês que a igreja aqui do Parque Itajaí tem assim, um pedacinho importante na minha história de vida. Quando eu vim para Campinas, há quase 26 anos atrás, 25 e um golinho, eu vim pelo conselho da segunda igreja que tinha recém-organizado a igreja do Parque Itajaí. Aqui é filha, a igreja mãe é a segunda igreja. E eu fui convidado pela segunda igreja, então pelo conselho que agora o pastor Gerson, é pastor na época presbítero, Gerson, né? Pelo mesmo conselho que organizou aqui, eu fui convidado para uma igreja chamada Jardim Carlos Lourenço. E a igreja de Parque Itajaí sempre ofereceu para mim uma pressão. Eu explico. Porque aqui foi organizado, e quando a igreja se organizou, já tinha, eu não sei, 70, 80 membros, alguma coisa assim, era uma congregação pujante, assim, em pouco tempo, em 3, 4, 5 anos, ela, né, aconteceu. E Carlos Lourenço, as irmãs aqui, que porventura tiveram dificuldade para casar, não fica brava comigo, mas eles falavam que era solteirona, era aquela filha que não casava, né? Já tinha 18 anos a igreja lá, a congregação, e não se organizava. Aí o conselho me chamou e falou, pastor Wellington, tem que organizar a igreja em um ano. E aí eu só podia pedir misericórdia para Deus, né? Porque se não fosse a ação e o milagre de Deus, não tinha o que fazer. Então, Parque Itajaí foi a irmã mais nova do Carlos Lourenço, mas Carlos Lourenço foi a igreja na minha vida que eu fiquei por 11 anos, abençoou a minha vida, da Valéria, dos meus filhos. Deus fez grandes coisas por nós, lá na congregação e depois igreja do Jardim Carlos Lourenço. Então, assim, embora não no dia a dia, na convivência do Parque Itajaí, mas sempre buscando referências e informações, sempre tentando saber do que Deus estava fazendo e como que os irmãos estavam fazendo, para que a gente pudesse aprender e, de alguma forma, aplicar também lá no Carlos Lourenço. Então, eu tenho que dizer para os irmãos, de forma explícita, eu sou muito grato à igreja do Parque Itajaí, porque me abençoou, me inspirando, me ensinando e dando aquela pressãozinha, né, para avançar na obra do Senhor. Mas nós estamos aqui para celebrar esses 26 anos, né, de igreja organizada, já tem um pouquinho mais do que isso, como igreja do Senhor, já tinha caminhado um pouquinho, mas como organização oficial pelo presbitério, 26 anos. E falando em presbitério, trago o abraço do pastor Sidney, que é o presidente do presbitério. Eu sou auxiliar dele, eu sou o braço direito, eu sou o vice-presidente, mas em nome da executiva. Presbitério é a nossa regional. São 20 igrejas aqui no nosso presbitério, e essas igrejas aqui do entorno de Campinas, aqui, igreja organizada. Então, eu trago o abraço para os irmãos também do presbitério, aos irmãos nessa noite. Mas vamos lá, eu quero convidar os irmãos a refletir comigo, e eu vou ser assim, bem objetivo em 2 versículos de Filipenses 3, 13 a 14. Abra a Bíblia, separa aí, Filipenses 3, 13 e 14. Se for de papel, marca com o dedo. Se for no celular, como eu estou aqui no celular, deixa aberto aí o aplicativo da Bíblia, que a gente já vai ver esse texto. Antes da leitura, antes da mensagem, eu quero desafiar vocês a ouvir uma música, que não é música de igreja, não se assuste, mas daqui a pouquinho você vai entender por que a gente vai ver essa música, tá bom? Então nós vamos ouvir a música, está
Vai dar certo projetar, é isso? Então eu vou pedir para projetar essa música e depois nós vamos para o texto bíblico, que é onde a gente vai de fato refletir. Vamos lá. Fui fazer assim, mas se seguraram hoje, né? Eu percebi. Essa música se chama Epitáfio. Não é uma palavra que a gente usa no dia a dia. Mas se você, porventura, assiste aquele programa do Fábio Porchat, Que História é Essa? Não sei quem já viu esse programa na televisão. No finalzinho do programa dele, ele pergunta para as pessoas, o que você gostaria que tivesse escrito na sua lápide? Epitáfio é aquela frase que algumas pessoas pedem para escrever na lápide. Então, em tese, essa música, assim, o que deveria estar escrito para alguém que está pensando na vida? E aí eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter feito aquilo outro, deveria. E tem várias coisas ali que nos faz pensar que a gente, de fato, ao longo da vida, deveríamos fazer mais. Por outro lado, quando a gente pensa na vida da igreja, vamos trazer agora para a Bíblia e para a nossa realidade aqui. Se eu perguntar para vocês sobre esses 26 anos e perguntar sobre a caminhada da igreja, tem algumas irmãs, alguns irmãos aqui que vão contar só das dificuldades. Pastor, né, e aí não sei o que, desse problema. Tem outros que vão falar só das bênçãos. Não, porque tal coisa acontecendo é um jeito de olhar para a vida e para a caminhada de um jeito diferente. Na nossa vida pessoal, a gente também faz isso. Se eu perguntar para alguns aqui, falar assim, conta um pouco da sua vida, só vai contar das coisas difíceis. Outros talvez só conte das coisas boas. E a vida não é só coisa ruim, nem só coisa boa. Mas como que a gente faz para celebrar com alegria o aniversário da igreja? Como faz para celebrar com alegria a vida? Esse é o desafio que eu queria trazer para vocês hoje. E eu fiz uma introdução um pouco mais longa, mas eu vou mais direto agora para a gente pensar nisso, né? Como que a gente faz para celebrar a vida e celebrar a vida da igreja com alegria? Sendo que ela tem dificuldades, tem lutas, tem problemas e teve coisas boas. Como que você celebra a vida de forma tal que quando chegue lá no final, você não fique com essa mensagem igual a da música? Eu deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, eu deveria, queria, mas a vida passou depressa. Bom, vamos para o texto bíblico, vamos ver a resposta então para isso daí? Filipenses 3, 13 a 14. Eu recomendo você ler o capítulo todo depois em casa, hoje eu só vou pegar esse pedacinho. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Parte principal, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, eu quero dizer para vocês, existem aqui 3 verbos, e eu diria que, assim, Paulo foi bem didático, ele explicou bem 3 fases, ou 3 aspectos importantes da nossa vivência, para a gente poder celebrar a vida com alegria. Porque ele começa dizendo no texto que era para a gente se alegrar. Depois você lê isso daí. A primeira parte, eu pedi ajuda para o meu filho, para achar uma palavrinha aqui, que seria o nível mais básico, o nível noob. Os adolescentes, vocês vão entender o que é isso, né? Nível mais básico, assim, você está começando a caminhada da vida cristã. Como é que você faz para você ter uma vida feliz? Você precisa, atenção, você precisa, conforme o texto está aqui, buscar esquecer das coisas que ficam para trás. Vamos entender esse esquecer. Esquecer no sentido de apagar da memória, isso é amnésia. Só que quando a gente ficar velhinho lá e tiver alguns problemas, bem velhinho, às vezes ter lá um Alzheimer, a gente vai esquecer 100%, zerar. O que Paulo está dizendo? Como é que a gente continua vivendo a nossa vida esquecendo das coisas? A gente precisa ser capaz de colocar as nossas memórias, as coisas ruins, aquilo que porventura aconteceu na nossa vida. E eu sei, assim, sem precisar perguntar para você, cada um de nós tem cicatrizes, tem situações da vida difíceis pelas quais a gente viveu.
Quanto mais experiência, quanto mais história de vida, mais marcas aí talvez a gente carregue. Agora, não adianta ficar vivendo este passado e só lembrando, só olhando a vida pelo retrovisor, e só olhando para essas coisas que ficaram para trás, porque isso não vai te fazer uma pessoa mais feliz, não tem como voltar no tempo. Sejam as coisas que você fez de errado e te trouxe consequência, sejam as coisas que os outros fizeram de errado para você, não tem como voltar atrás, sejam as coisas que te machucaram muito, o que você precisa é pedir para que Deus te ajude a tratar destas coisas que ficaram para trás. Você tem que se livrar dessas coisas que ficaram para trás. Não, por enquanto, a gente não conseguiu ainda voltar no tempo. Só nos filmes que existe isso, essa possibilidade de voltar no tempo. Nós não temos como fazer isso. Então, a gente precisa deixar para trás. Se for na vida da igreja, porque teve aquele problema, porque aconteceu isso e tal. Irmão, já passou, já foi. Deixa para trás, esqueça dessas coisas. Livre-se disso. Aqui no Brasil não existe essa cena, mas eu acho que muitos de vocês aí, se gostam de ver filme, já viram aquela cena assim de presidiário, antigamente usava, né, presidiário americano, usava uma bola de ferro pesada presa no pé. E aí, para ele andar, ele tinha que pegar aquela bola e segurar com muita força para conseguir andar, porque quando ela estava no chão, ele não conseguia correr e fugir. Tem muita gente que anda na vida com uma bola de ferro pesada, enorme, e aí a vida é um arrastar-se pela vida, porque fica preso a coisas que já passaram. E a gente precisa pedir para Deus nos curar dessas coisas do passado. Vou abrir um parênteses. Existem algumas coisas que nos deixam marcas muito profundas. E talvez a gente precise de ajuda de psicólogo, às vezes problemas maiores que afetam até o nosso organismo, diminui os neurohormônios, e aí às vezes você vai precisar de um remédio. Eu acredito nisso. Deus deu sabedoria para os homens para inventar um remedinho, para você tomar, tratar da depressão. Então, se precisa buscar ajuda, vai buscar ajuda, mas busque no Senhor. Cada vez que você tomar um remedinho, fala: Senhor, abençoe esse remedinho para logo, logo eu poder me livrar dele. E vai tratando dessas coisas do passado. Então, assim, se há um problema físico, emocional, use as ferramentas que o ser humano provê, mas lembre-se de que isso também é um tratamento espiritual. E para a gente poder celebrar com alegria a vida da igreja, a gente precisa também deixar algumas coisas para trás, para curar o nosso coração e a gente poder olhar para trás e ter alegria da caminhada. Porque a gente pode, aquilo que eu estava falando no começo, a gente pode olhar para a história, para esses 26 anos, e pensar em problemas. E aí a gente vai estar vivendo infeliz. Ou a gente pode simplesmente lembrar dessas coisas que aconteceram. Nós todos somos pecadores, falhos, querendo acertar, às vezes a gente erra, na vida da igreja não é diferente. Mas certamente essa igreja é uma igreja marcada por muitas bênçãos do Senhor. Por isso que os irmãos estão aqui hoje, celebrando 26 anos, vão ter um mês de celebração, porque Deus abençoou, Deus tem sido misericordioso, e você, mesmo que tenha tido na sua vida um capítulo, 2 ou 3 ou mais capítulos terríveis pelos quais você passou, você precisa se esquecer dessas coisas que ficaram para trás, porque senão você não consegue ser feliz. No casamento, irmãs e irmãos casados, não tem jeito, se você ficar lembrando de tudo que o outro fez de errado para você, você separa logo, tem que dar um jeito de tratar disso. Você precisa esquecer aquilo que eu estou falando, se separando, usando essa palavra de forma técnica, assim, esquecer 100%, talvez você não esqueça, mas você precisa tratar isso, de forma que se você lembrar, isso não traga dor, um peso, para que você possa caminhar. 26 anos, se a gente for levar para o casamento, eu até fui olhar aqui, né? A gente vai rapidão no Dr. Google lá, Alexandrita é bodas de 26 anos. Nós somos a noiva, e Jesus Cristo é o noivo. Então, existe um casamento de 26 anos. O noivo nunca falha. No caso espiritual, né? Senão a Valéria vai levantar a mão e falar: peraí, vou contar as falhas do noivo aí. Estou falando da igreja. Da igreja, a noiva falha.
nós como a noiva de Cristo, né, como igreja, nós falhamos. E a gente precisa deixar essas coisas para trás, a gente precisa pedir perdão, né, olha para trás, trata isso diante do Senhor. Irmãos que às vezes têm dificuldade na convivência com outros, porque aconteceu isso, aquilo, eu não sei. Às vezes nessa igreja não tem nenhum problema, o que eu estou falando não faz sentido nenhum para os irmãos, e os irmãos vão dizer, pula essa parte, pastor, essa nós já aprendemos. Mas, se não tem problema nenhum, aprende para ensinar para outros, né? Mas Deus tem abençoado a igreja IPI do Parque Itajaí, apesar dos irmãos, Deus tem derramado bênçãos aqui, e esses problemas que porventura existiram, serviram também para os irmãos amadurecer, crescer, e os irmãos precisam tratar isso diante do Senhor e esquece isso, deixa para trás, para o passado. E o texto, ele é muito direto. Então ele fala assim, olha, primeira parte então, né, o nível mais básico, nível núbio aqui, ó, esqueça das coisas que ficam para trás. Esqueça desse trilho da desgraça do passado, não fica nesse trilho da desgraça de só lembrar das coisas ruins, né? Vai para o trilho das bênçãos, lembra das coisas boas. Vai ficar lembrando só das dores, você vai ficar mal. Uma espiritualidade saudável faz com que a gente se lembre das bênçãos. E aí tem aquele hino antigo lá que a gente cantava, não sei se os irmãos ainda cantam, né? Contas muitas bênçãos, contas de uma vez e virá surpreso quanto Deus já fez. No aniversário é uma ótima oportunidade de fazer isso. Contas muitas bênçãos, contas todas de uma vez, e você vai ver surpreso o quanto que Deus já fez. Então, nível noob é isso. Esqueça das coisas que estão para trás. Na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, peça ajuda de Deus para você poder tratar algumas coisas, esquecer, para Deus te ajudar a perdoar, né? Porque a bênção do perdão não é para quem você perdoa. A bênção do perdão, a maior bênção, é para quem perdoa. Porque quando alguém te faz alguma coisa, é aquela bola de ferro, e você fica amarrado àquela pessoa, você fica lembrando daquilo, e aquilo te faz sofrer, caminhar devagar, você não avança na vida. Quando você perdoa, você se livra desse peso. Se a pessoa, se foi seu marido, se foi sua esposa, se foi seu filho, se foi seu pai, se foi seu amigo, se foi o irmão, se foi alguma coisa que te feriu, quando você oferece perdão, você fica livre, fica mais leve. E as consequências do pecado do outro, ele vai responder diante de Deus. E saiba que a mão de Deus é muito maior, muito mais forte do que a sua. Então, se você for muito egoísta, vale a pena perdoar. Frase maluca essa, duro que está gravando, mas tem que entender, né? Se você for muito egoísta, está pensando só em você, vale a pena perdoar. Perdoa, esqueça dessas coisas que ficaram para trás, não tem como voltar no tempo. E avança, porque é a segunda parte. Nível, vamos pensar aqui, nível júnior 2, nível médio, né? Aqui fala para avançar. Então, deixa as coisas que ficam para trás, e a frase seguinte é, e avançando para as coisas que estão diante de mim. E o verbo aqui está, me ajudem os professores de português, né? É o gerúndio, é aquela coisa que você vai fazendo, avançando. No português está traduzido desse jeito, né? Você vai deixando para trás e continua, vai avançando, segue. Porque você pode escolher. Se você ficar olhando para trás, corre o risco de você regredir. Se você ficar olhando só para trás. Você também pode, diante do sofrimento, ficar paralisado. Você não vai nem para trás, nem para frente. Você para na vida. Ou você pode avançar. O apóstolo Paulo está falando assim, avançando para as coisas que diante de mim estão. Vamos seguir. Para as crianças que saíram daqui, tem um desenho de um peixinho que se perde lá, e tem uma peixinha maluca, a Dolly, né? E ela falava assim, continue a nadar, continue a nadar. É mais ou menos isso que está dizendo aqui, para os mais novos aqui, assim, ó. Continue a nadar, vamos, avança, avançando, deixa as coisas que ficam para trás e segue. Isso vale para diversas áreas da vida, isso que é legal. Assim, ó, profissionalmente, porque fui injustiçado no serviço, alguma coisa. Tem coisa que não vai ter como voltar no tempo. O outro recebeu promoção, você acha que você deveria?
sim, tem hora que não adianta. Ou você pede demissão, sai da empresa, ou você vai estudar mais para poder ter outros cursos, outras qualificações. Sabe assim, deixa o que está ficando para trás e progrida, avança, avança. No conhecimento, né, vale isso tudo. Vamos pensar assim, na saúde. Ah, não cuidei da minha saúde, tive problemas e tal. Os irmãos, alguns dos irmãos sabem, e inclusive eu tenho que agradecer aqui, eu também quase morri, eu vi o irmão contando a experiência, eu falei, e eu também, eu já fiquei com vontade de contar o meu testemunho também, né? Assim, quase fui também. E os irmãos do presbitério, os irmãos de outras igrejas e tal, oraram por mim, mas Deus falou, não está na hora ainda, você não merece não, volta. Eu não vou merecer nunca, né? Jesus Cristo morreu no meu lugar, então eu não vou merecer nunca, mas Ele mandou de volta, porque eu estava com um pezinho mais para lá do que para cá. E aí assim, vou ficar lembrando o que aconteceu do sofrimento. Não, glória a Deus pelo sofrimento que eu passei, glória a Deus pelo sofrimento que minha família passou, porque nós todos tivemos a oportunidade de aprender, de crescer, depender mais de Deus. Então, a gente tem o privilégio, irmãos, de, mesmo sofrendo, a gente tem o privilégio, estando em Cristo, de avançar, de seguir. Vale para a saúde, vale para o relacionamento. Tive problemas aqui. Se você quiser deixar as coisas que ficam para trás e avançar, melhorar, você pode. Financeiramente, pastor, não entra nesse assunto que o negócio está complicado lá em casa. Eu vou te falar, tá bom, para trás está muito ruim, você está fazendo uma avaliação que a situação está difícil. Vai buscar ajuda de alguém que pode organizar, te ajudar, né? De repente, vamos cortar as despesas, diminuir o quanto que gasta, adequar as despesas àquilo que você recebe para poder fazer o balanço. Vai consultar os doutores, conversa com o Marcelo, ele é auditor, ele vai saber essas coisas. Não, ele falou, não, pastor, não fala isso comigo, ele já balançou ali. Então, procura outro, né? Procura então o pastor Gerson, então, que também foi, né? Irmãos, a gente precisa buscar ajuda uns nos outros, né? Para aqueles que têm, assim, informação, para nos ajudar e a gente avançar. Está bem complicado. Então, avalia, se organiza, se planeja e avança. Isso serve emocionalmente. Minha vida está destruída e tal. Busque ajuda, se organiza, mas avança. Não fica parado. E, principalmente, o que vai ajudar em todas essas outras áreas, espiritualmente. Se você quer avançar como servo de Cristo Jesus, tem que conhecer mais de Deus, tem que orar mais, tem que ler a Bíblia, tem que participar do grupo pequeno, na célula, tem que se alimentar, porque se você não se alimenta, não faz exercício, você fica mais fraco. É igual o corpo físico. Você faz exercício, vai ficando bombadinho. Bombadona, não sei como é que você prefere aí, faz exercício. Para de fazer exercício, vai ficando fracão, né? O que você precisa? Fazer exercício espiritual que eu estou falando. Faz exercício espiritual para você ficar mais forte espiritualmente, para dar conta de vencer as lutas e batalhas que podem vir. Muito bem, o texto é bem simples, eu falei. Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando, que tem aqui o texto mostrando para a gente, para as coisas que estão diante de mim. Aí fala aqui, vai avançar para onde? Aqui está bem claro, prossigo para o alvo. Então não é prosseguir de qualquer jeito, não é o acaso, não é qualquer coisa que vai me ajudar, não é, como é que é aquela música lá, aquele corinho, deixa a vida me levar, né? Tem gente que vive desse jeito, né? Canta, não é corinho, tá, irmão? Se você não conhece essa música, não é corinho, não é, né? É uma música popular, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e quem gosta de cantar no sambinha, na cervejinha, assim, não é por acaso que a vida vai avançar, você tem que prosseguir para o alvo, e aqui está dizendo qual é este alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio, e esse prêmio vem da onde? Da soberana vocação de Deus que está em Jesus Cristo. Vamos simplificar isso? Prossiga para o alvo, Cristo Jesus, porque em Jesus você tem um trabalho, uma vocação a fazer, e desempenhando essa função em Cristo, você tem um prêmio. Falei de trás para frente a mesma coisa, né? Para o prêmio
da soberana vocação do trabalho de Deus em Cristo Jesus. E aí, eu quero então dizer para vocês, se a gente falou lá do nível noob, o mais fraquinho é assim, ó, deixa as coisas que estão para trás, vai, faz isso que já vai te ajudar. Segundo passo, nível, eu vou ajudar o cameraman aqui sem ficar saindo do lugar, desculpa aí. Então, você vai para lá, é o nível mais fraco. O nível médio é, assim, vou avançar. Mas você quer o nível hard, o nível, né, profissa, você quer ir para o nível lá em cima, top mesmo, você quer ir, prossiga para o alvo que é Cristo Jesus. Como igreja, como pessoa, como família, avança em direção a Cristo Jesus. Não tem como dar errado. Porque quando você avança rumo ao alvo que é Cristo Jesus, o legal de tudo é que Ele segura a tua mão e Ele vai te ajudar em todos os momentos da sua vida. Você pode até passar por desertos, como nós cantamos, por desertos, por vales, podemos passar, mas fica tranquilo que Ele está junto para te segurar e te sustentar e te dar a vitória. Sabe por quê? Porque se Ele já deu a vida dEle por você, as outras coisas é tudo fichinha, tudo coisa simples para Deus. Qual é o teu maior problema? Na mão de Deus isso não é nada. Fica tranquilo que Deus é muito maior do que qualquer problema que você possa imaginar. E na vida da igreja não é diferente. Como igreja, irmãos e irmãs, como igreja, a gente precisa prosseguir para o alvo, porque é nele que nós encontraremos as muitas bênçãos que Deus já tem preparado. Tem um monte de coisa maravilhosa que Deus já preparou para a vida da IPI Parque Itajaí. Tem milagres maravilhosos que Deus já preparou. Prossiga, cada um de vocês, e como igreja, como família do Senhor, prossigam para o alvo, tendo a certeza que, se vocês prosseguirem para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus, em Deus em Cristo Jesus, né, de Deus em Cristo Jesus, só tem bênção nessa caminhada. Junto de Deus só tem bênção. Então, qual que é o desafio? Aqui o desafio não é ir até Cristo, é indo em direção a Cristo. É uma caminhada que ela é contínua na vida. Eu não sei, se fosse pensar assim num degrau, numa escada de santidade, ou de, vou usar uma palavra aqui, similaridade, semelhança, vamos pensar assim, do quão próximo você está de Cristo Jesus. Eu não sei em que degrauzinho que você está. Eu estou lá embaixo ainda. De verdade, eu tenho muito que subir ainda, né? Eu não sei, talvez alguns de vocês já tenham avançado um pouco mais. Posso te falar? Continue subindo esses degraus. É uma caminhada. A vida cristã exige de nós todos continuarmos indo em direção a Cristo Jesus. E se a gente for em direção a Jesus Cristo, nós estaremos indo para o prêmio desta soberana vocação que há em Cristo Jesus. E eu vou dizer para vocês, certamente seremos muito mais felizes na caminhada, caminhando em direção a Cristo Jesus. Você quer ser feliz? Segue este conselho do apóstolo Paulo aqui. Ele estava preso, ele estava numa situação difícil e tal, e ele estava falando para o povo se alegrar. Né? Tem outro texto aqui, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, é um pouquinho antes aqui que ele estava falando, ele está falando assim, viva mais feliz. Agora você fala, mas como que eu vou viver feliz? Aí a lei lá isso aí é para os mais velhos agora, né? Falei da Dolly, agora eu vou falar da hiena. Ó vida, ó azar, né? Eu não lembro como é que chamava, hard, é hard mesmo, né? Difícil, né? Esse negócio de ficar reclamando da vida, mas tem gente, desculpa irmãos, eu sei, não tem ninguém aqui nessa igreja que é desse jeito, mas tem igreja que tem umas irmãs e uns irmãos, que você fala, está tudo bom? Você não pode perguntar isso, você já sabe a resposta do infeliz, e eu não estou xingando ele, né? É o estado de espírito dele, infeliz, continuamente só tem a reclamar. A gente tem que abandonar esse discurso, né? Para com isso, né? Problemas, dificuldades, lutas, opa, todo mundo tem, mas vamos viver mais feliz em Cristo Jesus, deixando as coisas que para trás ficam avançando. Olha lá, estou vendo no monitor lá, estou vendo que minha mão cortou, né? Vamos fazer aqui para cá, avançando, vamos para cá, avançando para as coisas, né, que diante de mim estão,
vamos prosseguir em direção ao alvo que é Cristo Jesus, porque Ele tem muitas bênçãos preparadas para cada um de nós e para a vida da IPI do Parque Itajaí. Que Deus nos abençoe a celebrar esse aniversário de 26 anos, colocando isso em prática. A mensagem é muito simples, você pode pegar o texto, vai ler em casa, você vai lembrar passo a passo. O apóstolo Paulo preparou um texto bem facinho para a gente entender, né, e o Espírito Santo de Deus nos ajuda a olhar para esse texto e entender que para a gente ser feliz, a gente precisa ir em direção a Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus te ajude, e se você é um desses que vive reclamando da vida, muda de vida, para com isso, porque isso não abençoa a sua vida e nem de quem está ao seu lado. Se você é o sujeito feliz mesmo no meio das lutas, inspire outras pessoas a também serem felizes e fala para ele, continue a nadar, e a gente continua avançando em direção a Cristo Jesus, que é o que Ele tem para a nossa vida. Amém?